Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Olha só a nossa música. Falou de grande, de alto e de fundo. Você sabe o que significa grande, alto, profundo, pequeno? Eita, que nossa aula de matemática hoje está ótima! Nós vamos falar hoje sobre medidas. É isso aí, grandezas e medidas, tá certo? Ou melhor, unidades de medida. Você vai conhecer algumas unidades de medida que são utilizadas todos os dias. Aqui na minha casa, na sua casa, na escola, no supermercado, em vários lugares. Essas unidades de medida são super, hiper, ultra, mega necessárias. Então vamos lá? Vamos conhecê-las? Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa aula de matemática hoje traz um assunto novo. Nós vamos falar sobre pesos e medidas. Uau, Tia Nete! Pesos e medidas? Mas o que é isso? Deixa eu pensar. Bom, tudo aquilo que dá pra gente medir, pesar, nós usamos as medidas de peso, que é o quilo, ou o litro, que são as coisas líquidas como a água, ou o comprimento, por exemplo, a sua altura, a altura de um prédio e outras coisas. A gente vai ver algumas coisas hoje utilizando cada medida dessa, tá certo? Então agora nós vamos conhecer o quilo. O quilo, pra gente saber se alguma coisa tem 1 quilo, ou mais de 1 quilo, ou vários quilos, nós precisamos utilizar um objeto, um instrumento que você já deve conhecer, chamado de balança. A balança é usada para pesar aquilo que vem em quilo, como 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne. E a balança também é um instrumento usado para pesar as pessoas. Sabia disso? Por exemplo, quando você vai ao médico. Você já foi ao médico? Eu já fui. Várias vezes nós precisamos ir ao médico. Quando as crianças chegam lá, eles usam a balança para ver quantos quilos você tem. Se você está assim, dentro do peso ideal, isso também ajuda o médico a ver a sua saúde. A balança é usada para pesar quantos quilos um objeto, um animal ou uma pessoa tem, certo? Mas nós também temos o metro. Tia Nete, para que serve o metro? O metro é utilizado para ver o comprimento das coisas. Por exemplo, você já tem 1 metro? Então, o metro também é usado para medir a altura das pessoas, a altura de um prédio, o comprimento de uma mesa, o comprimento de vários objetos, certo? Esse é o metro. Mas nós temos também o litro.
O litro? Para que serve o litro? Sabe, aquelas coisas que são líquidas? Como, por exemplo, a água. A água que você compra na sua casa, às vezes ela vem em um garrafão ou ela pode vir em garrafinhas. Essa água, a unidade de medida usada para saber quantos litros tem nela é o próprio litro. O litro é usado para medir as coisas que são líquidas. Por exemplo, alguns alimentos que vêm com a medida do litro. O leite, a caixa de leite, a lata de óleo, o que mais? 1 litro de suco. Todos esses são medidos com o litro. Bom, agora que você já entendeu que essas 3 medidas, essas 3 unidades de medidas, o litro, o quilo e o metro, são usados para medir coisas diferentes. A tia Nete vai falar sobre cada um deles e você vai ver algumas gravuras, tá certo? Sobre cada unidade de medida dessa. Vamos começar com o litro. O litro, ele é usado para, nós já falamos sobre isso, para medir a água, para medir 1 litro de suco e também, sabe, o refrigerante que a gente compra, que vem dentro da PET? Pois é, ele também é medido com a unidade de medida do litro. Você pode pensar em mais alguma coisa que tem aí na sua casa e que você pode usar o litro para medir? Que tal se você medir 1 litro de água? Você tem algum recipiente na tua casa que tenha as medidas? Lá nesse recipiente, se você tiver, você vai poder ver quanto é 1 litro. E você vai poder medir aí na sua casa. Se você tiver, você pode fazer. Agora nós vamos falar sobre o quilo. Nós já vimos que o quilo é aquela unidade de medida usada para pesar as coisas sólidas, como por exemplo, 1 quilo de batata. Você gosta de batata? De batata frita? Purê de batata? Pois é, a batata que a mamãe compra no supermercado, ela é usado o quilo para medir, para pesar, melhor dizendo. Também a cenoura que tem muitas vitaminas e é super saudável, é usado também o quilo para pesar. Também a melancia, verde por fora, vermelho por dentro. A melancia, que também é deliciosa, que tem bastante líquido, né? Super saudável. Quando você vai comprar uma melancia, a pessoa que pesa vai usar uma balança e a medida usada para pesar a melancia é o quilo também. Agora, nós vamos falar sobre o metro. Bom, quantos metros você tem? A tia Nete, por exemplo, tem 1,58 m. A tia Nete é baixinha, eu sei, você tá dizendo isso aí, não é? Pois é, a tia Nete não é muito alta, não. E você? Você sabe qual é a sua medida de comprimento? Você já tem mais de 1 metro? Já se mediu? Bom, eu quero te mostrar 3 instrumentos, 3 objetos que são utilizados para medir comprimento e medir a altura das coisas. Por exemplo, o pescoço da girafa. Você já imaginou quantos metros tem o pescoço de uma girafa? Ai, 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 deve ser bem alto. Por exemplo, um prédio, um edifício, quanto ele mede? É possível saber?
Sim, exatamente para isso que existem as medidas de comprimento. A tia Nete vai falar do metro e no metro nós podemos usar esses dois instrumentos. A trena. A trena é muito usada em construções para medir a altura das coisas. É usada também na fabricação de móveis, mesa, cadeira, cama. É isso aí. A trena é uma unidade de medida, certo? Agora, outro instrumento que também é usado, e a unidade de medida também é o metro. Esse instrumento é a régua. A régua não tem um metro. Calma aí. A gente tá falando de metros. Então, outro dia, em outra aula, a tia Nete explica por que que a régua não tem um metro. Ela tem centímetros, tá bom? É menos que um metro. Mas a régua que você usa na escola, que os seus colegas usam, que a Pronete também tem, a régua também é uma unidade de medida. Dá uma olhada, viu?